Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Estamos estreando aqui o Alimento Diário Novo, essa série nova, Cristo, o Poder de Deus, a Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, a vida do corpo. Nessa semana nós estamos na primeira semana, mensagem 1, a sequência maravilhosa da Bíblia, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante aqui para o canal, né? Vai ganhando mais relevância, o YouTube vai entendendo conteúdo interessante, né? E vai recomendando para mais pessoas. Também mostra que você é um com a palavra, um com os livros aqui, com a palavra do canal. Ó Senhor Jesus. E o mais importante, né, que você busque o Senhor, você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você poder compreender aquilo que Ele quer revelar especificamente para você, e também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 18, do versículo 24 até o capítulo 19, versículo 1, versículo 8 ao 10. Senhor Jesus. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Senhor Jesus. Agora o capítulo 20, versículo 31, Senhor Jesus. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ó Senhor Jesus. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 13, Senhor Jesus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Senhor Jesus. Agora o capítulo 7, versículos 5 ao 9. Ó Senhor Jesus. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados,
mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Senhor Jesus. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, a chave para acessar a primeira epístola aos Coríntios. Senhor Jesus. Querido leitor, chega às suas mãos o primeiro volume de uma nova série do alimento diário, intitulada Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esta série está fundamentada nos princípios e riquezas espirituais extraídos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nosso desejo é que nos próximos 6 meses essa palavra profética estabeleça uma direção clara para a sua vida pessoal e também para a igreja em que você se reúne. Senhor Jesus. A primeira epístola aos Coríntios nos apresenta vários tipos de problemas que havia na igreja em Corinto, mas se estudarmos sobre o prisma do livro de Romanos, seremos muito ajudados e não ficaremos distraídos com esses problemas. Ó Senhor Jesus. Portanto, nessa primeira mensagem, ainda abordaremos alguns itens cruciais contidos no livro de Romanos, que serão de extrema importância para o estudo da primeira epístola aos Coríntios. Assim, discorreremos sobre os seguintes itens: o arranjo soberano de Deus quanto à disposição dessas cartas na Bíblia, a perspectiva sobre a qual devemos encarar os problemas na igreja, a salvação completa de Deus, apresentada no livro de Romanos, em seus processos de justificação, santificação e glorificação. E, por fim, a visão que deve reger as igrejas até a volta do Senhor Jesus. Apocalipse 12. Desejamos a todos um excelente desfrute. Senhor Jesus. Deus é sábio e tudo o que Ele faz é segundo o seu arranjo e soberania. Apesar de a primeira epístola aos Coríntios ter sido escrita anteriormente à epístola aos Romanos, a disposição desses livros na Bíblia está invertida, e há um motivo para isso. No livro de Atos, podemos ver a sequência cronológica desses livros. O início da terceira viagem de Paulo foi em Éfeso. Ali, ele permaneceu por 3 anos, pregando o reino de Deus na sinagoga e na escola de Tirano. No final de sua permanência nessa cidade, por volta do ano 59 d.C., escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios. Seu cooperador Tito encarregou-se de levá-la aos destinatários. Como Tito demorou-se a retornar, Paulo, que desejava saber a reação dos irmãos, partiu para Troade e depois para a Macedônia, lugar onde tomou conhecimento da notícia de que os irmãos haviam recebido suas palavras e se arrependido. Foi aí que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios, em 60 d.C. Senhor Jesus. Da Macedônia, Paulo desceu em direção ao sul, chegando à cidade de Corinto, onde escreveu a epístola aos Romanos. Portanto, o livro de Romanos foi escrito depois das 2 epístolas aos Coríntios. Mas por que na disposição da Bíblia Romanos está antes de 1 aos Coríntios? Vemos que esta última trata de vários problemas da igreja, problemas de divisão motivados por preferências. Uns preferiam Paulo, outros Pedro, Apolo e até Cristo. Problemas gerados por irmãos que viviam na carne, problemas de litígio, irmãos que faziam negócios entre si, desentendiam-se e depois isso acabava afetando a igreja. Por isso é prudente evitar esse tipo de relação. Problemas de idolatria, problemas de sensualidade, prostituição, problemas no casamento, problemas com a autoridade, problemas com o uso dos dons espirituais, entre outros. Ó Senhor Jesus. Já a Epístola aos Romanos nos apresenta o pleno Evangelho de Deus e a salvação completa do homem. Isso é a solução para a situação da igreja em Corinto. Por isso,
para que o nosso foco não esteja nesses problemas, precisamos ler 1 Coríntios sob a perspectiva do livro de Romanos. Essa é a chave. Eis porque na Bíblia a Epístola aos Romanos vem antes da primeira aos Coríntios. Seja na igreja ou em sua vida pessoal, lembre-se, seus olhos nunca devem estar focados nos problemas, mas na solução. E a solução é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Já começo novamente encorajando, desce aqui na descrição, Senhor, se tiver no celular, logo do lado do título, embaixo da mensagem tem uma setinha aí para baixo, você aperta e você vai ver a descrição e ali tem a mensagem da semana, já tem o tutorial da semana. Senhor Jesus, assista acompanhando o alimento diário, Senhor Jesus, a palavra é riquíssima, está mostrando para nós toda essa questão da gente aprender realmente a ler a Bíblia usando o Espírito, e percebendo também todo o contexto. Interessante que várias mensagens que são ali trazidas para nós pelo irmão Pedro Dong, pelo apóstolo, Senhor Jesus, ele mostra para nós ali que ele quer sempre nos dar um contexto, ele quer nos contextualizar naquilo que estava acontecendo, mostrar ali para nós o pano de fundo, Senhor Jesus, entender o pano de fundo das cartas na Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, Senhor Jesus, o pano de fundo da Bíblia é importantíssimo. Hoje a gente infelizmente vê muitos irmãos aí falando, não, isso aí está fora do contexto isso, contexto aquilo, mas eles querem muitas vezes contextualizar apenas um trecho da Bíblia. A gente tem que sempre lembrar que o contexto da Bíblia é a Bíblia inteira. Toda ela foi disposicionada para nós desse jeito pelo Senhor, pela sabedoria de Deus. Não é à toa. A gente vê que o ser humano não é capaz de fazer uma coisa dessa. Só Deus pode disponibilizar isso. Se alguém fosse olhar, ia colocar na ordem cronológica. 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois Romanos. Senhor Jesus. Mas a gente vai olhando aqui, a gente vai vendo que realmente é importante a gente ver toda essa questão do que aconteceu aqui em 1 e 2 Coríntios, olhando da ótica de Romanos, Senhor Jesus, que a gente já tem visto muito nas últimas semanas, nos últimos meses, ó Senhor Jesus. E pelos próximos meses a gente vai entrar em todo esse contexto aqui, mostrando para nós toda essa questão de 1 Coríntios, mas a gente precisa estar bem focado na palavra, para a gente ter mais e mais clareza, por isso que a gente não deve tocar na palavra de maneira superficial, mas tocar na palavra de maneira mais profunda. Ó Senhor Jesus, como eu já falei, a característica aqui da vida da igreja, do alimento diário, é sempre essa, de um alimento diário estar sempre complementando o outro, o que a gente estudou nos últimos 6 meses, o que a gente estudou no intervalo aqui com um livro, falando da aparição do Deus da glória, e agora também está entrando aqui, Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, você não vai perder o que você viu antes, muito pelo contrário, você vai passar a ter mais entendimento, Senhor Jesus. Então a gente viu aqui, depois que Paulo teve essa experiência de 1 e 2 Coríntios, de tudo isso que aconteceu, aí depois ele escreveu Romanos, com mais experiência, com mais foco na palavra, mais foco na vontade de Deus, e aí em Romanos ele mostrou para nós o Evangelho de Deus, a salvação completa do homem. Ele pôde mostrar para nós em Romanos, Cristo, da descendência de Davi, veio da descendência terrena, como a gente já viu, o Senhor ele não veio do nada, ele precisava vir da descendência de Abraão, e aí ele veio ali da descendência de Judá, ali, da descendência de reis, ó Senhor Jesus, e para se tornar o Espírito que dá vida, para se tornar a nossa salvação. Então ele da carne, ele veio da descendência de Davi, mas foi designado Filho de Deus, Senhor Jesus, pelo Espírito. Então tudo isso a gente precisa perceber, e aí a gente vê aqui, tudo que aconteceu aqui, e mostra para nós, ó Senhor Jesus, aqui que há problemas na igreja, com certeza, Senhor Jesus. Eu já falei isso aqui várias vezes no canal, quantos irmãos hoje têm deixado a igreja, deixado as igrejas, as congregações, os lugares onde eles se reúnem porque, estou vendo isso, estou vendo aquilo, não dá para ficar aqui, não dá para ficar lá, ninguém presta, ó Senhor Jesus. Mas se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai ver, problemas sempre houveram, desde a época do apóstolo Paulo, desde antes da época do apóstolo Paulo, ó Senhor Jesus. Onde tiver homem, sempre vai ter problema. O problema do homem começou lá no Jardim do Éden, desobediência.
né? O Senhor falou, não faz isso, foi justamente aquilo que o homem fez. Então tudo aquilo que Deus ele nos orienta na palavra, ele nos mostra aquilo que ele é, aquilo que o aborrece, aquilo que o agrada, né? Mas a nossa tendência é sempre aborrecer o Senhor, né? Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia sempre também nos fala, né? Não entristeçais o Espírito de Deus, ó Senhor Jesus, porque a gente não pode ficar, né, vivendo, né, do nosso próprio jeito. A gente precisa buscar a orientação do Senhor nas situações, né? E aí aconteceu toda essa situação negativa, né? Paulo foi relatado, né, que houve várias situações ali, né? Poxa, ali, né, um irmão ali, né, acabou cometendo ali adultério com a esposa do pai. Poxa, aconteceu tantas outras situações ali, irmãos brigando, né, litígio, né, ali os irmãos e ao invés de resolver entre eles, né, levando tudo para a justiça, para brigar com outros irmãos, né? Ó Senhor Jesus, ao invés de levar isso para a liderança da igreja para resolver as coisas na paz, Paulo ficou sabendo tudo isso, né, e escreveu a carta aos Coríntios ali né, Senhor Jesus, de maneira bem firme, né, condenando a situação, né, ali entrego para Satanás e tal. E se você olhar simplesmente 1 Coríntios ali, né, e você for aplicar, poxa, coitado dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, toda vez que alguém errar, entrega para Satanás e tal, né? Destrói o corpo dele, o espírito vai ser salvo. Ó Senhor Jesus, né? Separa aqui, separa ali, causa dano, né? Senhor Jesus. Mas aí a gente vê 2 Coríntios, né? Paulo, depois que escreveu, mandou Tito entregar, ele olhou e falou assim, acho que eu fui duro demais. Eu acho que eu não deveria ter agido dessa forma, mas aí já foi, né? Como é que ele ia fazer? Não tinha como alcançar Tito mais, né? Era uma viagem longa, ó Senhor Jesus, né? Mas aí ele foi e ficou esperando, ele não aguentou esperar, ele foi viajando, foi andando para frente para encontrar com Tito mais cedo, para saber o que tinha acontecido, né? E ele estava preocupado, estava com o coração ali apertado, né? Poxa, eu causei dano à igreja. Ó Senhor, como a gente leu aqui, né, os capítulos aqui, né, mostrando o que aconteceu, né? Ele ali mostrando ali, poxa, tinha me arrependido, mas agora não me arrependo mais, porque os irmãos, né, conseguiram receber isso no Espírito, se arrependeram, se voltaram, o Senhor ficou muito alegre. E aí escreveu 2 Coríntios relatando isso, poxa, fiquei alegre, né, com a maneira que vocês receberam a palavra, o apreço que vocês têm por mim, né, Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso, e isso serve de lição para nós também, né, quando a gente ouvir uma palavra um pouco mais dura de alguém, né, mas que a gente possa ter apreço, né, pelos irmãos. Os irmãos muitas vezes eles erram, né, tentando acertar, tentando nos ajudar a nos conduzir a Cristo, né? Eu mesmo já errei tantas vezes, né, já erraram muito comigo, né, mas graças ao Senhor, né, tudo isso foi para me levar diante do Senhor. A gente tem sempre que lembrar, é a Cristo Jesus, né, é o Senhor que nós estamos servindo. Então não dá para simplesmente ficar desanimado e usar isso como desculpa, né? Está acontecendo isso na igreja, aquilo. Pois já aconteceu coisas muito piores, está relatado aqui em Corinto, né? Ó Senhor Jesus, e era uma esfera muito mais negativa, né? Tinha perseguição, tinha morte, tinha um monte de coisa ali. Hoje, né, a gente não passa nem perto disso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Mas a gente tem que olhar, né, várias situações aqui, né, como ele tocou, né? Se a gente olhar, né, por essa situação de Romanos, né, a gente vê, né, ali todo o contexto de Romanos, né, a gente faz aquilo que a gente não quer, tem a questão da nossa carne, né, a gente achar que a gente tem a nossa própria capacidade, ó Senhor Jesus. Mas ele também mostra para nós, né, que a salvação para nós é o Espírito que dá vida, né, Senhor Jesus, a lei do Espírito da vida, né, que já nos livrou da lei do pecado e da morte, né, Senhor Jesus. Então a gente pode realmente, né, olhar tudo isso e falar assim, como que a gente vai lidar com os problemas, lidar com as situações da igreja? Por meio do Espírito, sempre procurando levar vida para os irmãos, né, ó Senhor Jesus. Aqui, né, Paulo corrigiu os irmãos, né, ó Senhor Jesus, ali e, né, deu certo, né, graças ao Senhor. Mas muitas das vezes a gente acaba, ao invés de aproximar os irmãos, afastando mais ainda. Então a gente precisa ter mais cuidado, né, a gente precisa ter mais espírito ao lidar com as situações. E como ele tocou, né, a chave para nós é perceber o livro de Romanos, né, perceber todo o arranjo soberano de Deus, né, por meio do Espírito, para nos conduzir, né, a realmente ver aquilo que Ele quer. Por isso que mostrou para nós, né, a Bíblia está disposta, né, Senhor Jesus, mostrando para nós Romanos primeiro. Né, primeiro a gente precisa ter o foco no Espírito, para depois aprender a lidar com as situações. Ó Senhor Jesus, né, sempre que houver uma situação de disciplina, eu sempre falo isso, né, eu que tenho um filho pequeno,
como falo, né, sempre antes de disciplinar meu filho, primeiro, né, se eu estiver irritado com a situação, estiver ficado zangado, primeiro eu vou me acalmar. Né? Nunca vai disciplinar alguém na hora da raiva, né? Porque sempre vai dar problema, sempre vai gerar mais carne na situação. Então é sempre bom primeiro se acalmar, né? Como ele fala, né? Conta até 10, respira, né? Ó Senhor Jesus. E nas coisas da igreja muito mais, nós estamos lidando com o Filho de Deus, não estamos, né, lidando com nossos próprios filhos. A gente tem algo para prestar conta, nós vamos prestar conta diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então para nós, nessa série está começando já o dia de hoje, né? Mostrando para nós princípios e riquezas espirituais, né, que vão ser extraídos de Coríntios, né, aqui das epístolas aos Coríntios. Mas em primeiro lugar a gente precisa se colocar no Espírito, né, se colocar diante do Senhor, né, e aqui vai mostrar para nós várias coisas, né, vai mostrar todo o arranjo soberano de Deus, né, toda a perspectiva para a gente encarar os problemas pessoais, os problemas na igreja, né, sempre buscar apoio espiritual, né, isso é importantíssimo. Né, Senhor Jesus, o Senhor sempre vai nos ajudar, né, a andar para frente. Mas também a questão da salvação completa de Deus, a gente precisa compreender isso bem, né, a questão da justificação, a santificação e a glorificação, e mostrar também, né, a visão de Apocalipse 12, né, que é para reger o nosso viver quanto à volta do Senhor, né, quanto à questão também dos vencedores, tudo isso, todo o arranjo, né, toda a soberania de Deus, tudo aquilo que Deus está preparando, o Senhor Ele conta conosco. Ele conta com a igreja, né? O encabeçamento de Cristo começa pela igreja. Ó Senhor Jesus. Né? E às vezes podem chegar para nós notícias não muito boas, mas que tudo possa gerar para nós, né, arrependimento, né? Que possa gerar em nós uma mudança de mente, uma renovação. Tudo seja para nosso crescimento. Né? Tem problemas? Tem, né? Vários problemas que foram relatados aqui, né? Mas a gente não vai focar no problema, a gente vai focar no Espírito. Né? Ó Senhor Jesus, nossos olhos nunca devem estar, né, nos problemas, mas em Cristo, né? Porque Cristo Ele é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus, né? Tudo aquilo que Deus quer nos mostrar, quer nos instruir, né, e nos dar poder para nos libertar, tudo isso está em Cristo. Por isso é importante a gente invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, a gente vai falar mais ainda durante a semana, estamos apenas começando, né? Espero no Senhor que cada um de nós possa exercitar o seu Espírito, né, para receber a revelação, né, daquilo que Deus quer nos transmitir, né, Senhor Jesus, ser fiel ao Senhor, né, e conseguir realmente, né, a gente tocar, né, com mais profundidade na palavra, para a gente poder realmente ver aquilo que o Senhor está nos encarregando, né? Ó Senhor Jesus, aquilo que Ele está nos direcionando. Né? Então vamos acessar a palavra, mas no Espírito, né, para a gente poder compreender a vontade de Deus, né, a bondade de Deus principalmente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.